Digo fraco eu. Mais uma vez, digo fraco eu. Querido, você pode estar sentindo fraco, mas é por fraco dizer eu sou forte. Todos bem? Muito bom. Vamos para mais um jejum dos projetos de conquistas para 2024. Todos os domingos nós temos nos separado e realizado um jejum em prol, um período de jejum e de oração em prol dos nossos projetos, consagrando os nossos projetos. Então vamos a primeira parte com a reunião, depois entramos em um círculo de oração com os obreiros, retornamos às 14 horas com o encerramento com a bispa e com aquilo que o Espírito Santo tem dado a ela para nos entregar. Então é uma oportunidade maravilhosa que nós temos de fazer um bom plantio, de plantar a boa semente, de plantar na fé e colher os frutos dessa fé. Leia aqui comigo, por gentileza. Está escrito. Você vai aprender um pouco mais sobre está escrito. O que representa o mar diante de você? Como o Mar Vermelho. Nós precisamos nos lembrar que está escrito que o Senhor abriu o mar. E se Ele fez uma vez, Ele faz de... Qual é o gigante que o afronta? Está escrito que ele deu a vitória a Davi contra Golias. Se ele fez uma vez, ele faz de... O que precisa cessar, parar de roubar a sua vida, saúde, energia, sua alegria? Está escrito que pela oração de um homem o sol e a lua pararam, e pela palavra de Deus, ou seja, a palavra de Deus, ela corta a escravidão, corta o vício, corta a derrota, corta o mal. Eu aconselho aqueles que não estiveram conosco, olha aqui para mim com bastante seriedade, eu aconselho aqueles que não estiveram conosco na sexta-feira, vai como zelo pela sua vida, vai assistir o culto de sexta-feira, e eu estou mostrando qual é o alvo do diabo na sua vida e como ele faz. Como ele faz para te roubar? Eu estou mostrando João 10:10, o ladrão vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas eu estou mostrando como Satanás já estava observando a vida de Jó. E o livro de Jó é um exemplo para nós. Por que existe o livro de Jó? Primeiro, para deixar um grande exemplo para nós, como o diabo atua, como ele nos observa, qual é o alvo dele, o que ele tem como alvo. Primeira coisa que ele quer tirar de você, primeira coisa, diga comigo, proteção. Tirou a proteção, acabou. Você sabe quem lembra quem era Jó, gente? O homem mais rico do Oriente. O que significa isso? Só você pegar os dias de hoje, te transporta lá para a região do Oriente, pega os países árabes, pega Dubai, pega qualquer uma daqueles países ao redor, procure o homem mais rico, esse era Jó. E aí, o que nós aprendemos com isso? Não importa quanta riqueza você tem,
se você não tiver proteção, em pouquíssimo tempo desaparece tudo. Se riqueza fosse a segurança de alguém, Jó nunca teria ficado pobre, nem perdido a saúde, nem família. Então a primeira coisa que nós estamos ensinando e mostrando detalhadamente, porque o Senhor deixa e mostra, palavras de Jó, né? Olha para a vida dele, tem um muro de proteção ao redor dele. Aí ele vem e cita a segunda coisa. Primeiro, o que ele tenta tirar? Proteção, porque tirou a proteção, o resto está exposto. Como é que ele tira a proteção? Através das nossas atitudes, das chamadas brechas. Nós caímos nas iscas, nas ciladas, e a proteção é retirada. Quando a proteção foi retirada, qual foi o primeiro alvo? Família. Família. O alvo dele foi a família. Então, ali mostra claramente como ele atua. A família destruída, próximo passo, bens, patrimônio. Já entrou para a destruição do patrimônio. Depois da destruição do patrimônio, o que ele fez? Roubou a capacidade de conquista. E ele vem e termina citando ponto por ponto. Olha que coisa, hein? Olha que coisa. Proteção, família, bens, capacidade de conquista. Aí ele termina e diz: vê como ele é rico? Porque o que compõe a riqueza de um homem? Diga comigo, o relacionamento dele com Deus, em primeiro lugar, que traz a proteção, família é sagrada, o patrimônio da pessoa é sagrado, a unção de conquista é algo sagrado, saúde é sagrado. E ele veio num processo destrutivo para, no final, arrancar a saúde. Então está claro o alvo, está muito claro. E aí a resposta que nós damos a cada situação. Por isso nós estamos oramos sexta-feira justamente por esse muro de proteção, essa cerca de proteção ao nosso redor. Por quê? Única e exclusivamente foi tirada a cerca de proteção, a vida desmoronou, ponto. Não, mas eu tenho um dinheiro, vira pó do dia para a noite. É assim. Não, eu tenho muita riqueza, vira pó do dia para a noite. Vira pó do dia para a noite. Então, coloca a confiança no lugar certo. E hoje eu vou te ensinar uma coisa. Nós vamos falar sobre isso aqui, porque essa palavra é tão importante. Repita ela novamente. Está escrito. Por que ela é tão importante? Efésios 6:17 diz assim, usem o capacete da salvação e a espada, diga comigo, e a espada do Espírito, que é o que? Lê você. Que é a palavra de Deus. Você sabe que no tempo do rei Saul, os filisteus dominaram totalmente a habilidade de se forjar espadas, o ferro. Eles tiveram o domínio do ferro. Com isso, eles impediam que qualquer inimigo, adversário, tivesse a capacidade de forjar espada. E se não tinha espada, não tinha condições de luta. Se não tinha espada, não tinha condições de defesa. A mesma força demoníaca que atuou nos dias de Saul é a força demoníaca que atua hoje para roubar o povo de Deus. Por quê? Porque sem a palavra, a pessoa, a cegueira espiritual, ela não enxerga, ela não discerne, ela não consegue ver as más influências,
ela não consegue ver, as pessoas não sabem lutar, não sabem discernir, não sabem como funciona o mundo espiritual, não sabem o direito delas. Por isso que um dos objetivos do diabo é tirar a palavra das pessoas. Eu não consigo ler. Você sabe quando você vai conseguir se você não começar em espírito? Nunca. E sabe o que vai acontecer? Você continua um analfabeto espiritual, sem sabedoria espiritual, sem autoridade, sem poder. Então, é uma necessidade que nós temos, porque isso é muito sério, porque a única coisa capaz de transformar a vida de uma pessoa é a palavra de Deus. Se ela não transformar, nem nada transforma, porque o poder está nela. Ela é o poder de Deus. Elas são. Eu quero saber como Deus pensa. Os pensamentos de Deus estão aqui. Os pensamentos de Deus estão aqui. O futuro está aqui. Se você sentar comigo e eu conversar com você e confrontar, você me contar a tua vida, o que você faz hoje, eu sei qual é o seu futuro pelo que está aqui. É possível, bispo? É. Totalmente possível. Você saber qual será o seu futuro. Porque aqui está o começo e o fim. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Eu já disse aqui, o Billy Graham, ele dizia que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Quer dizer, a notícia vai sair amanhã, mas já está aqui. Entende? Então nós precisamos ser movidos pela palavra. Jesus, quando foi tentado no deserto, ele nos deu o padrão, o exemplo de responder às tentações do diabo com essa palavra aqui. Que palavra é essa? Está escrito. Então Jesus foi levado pelo Espírito. Foi levado por quem, gente? Foi levado por quem? Bispo, o Espírito pode nos levar para o deserto para ser tentado pelo diabo? Pode. Por quê? Era o início do ministério de Jesus. Olha aqui para mim, por favor. Quem não suporta a tentação não pode ir para coisas maiores, não. Quem não suporta tentações não consegue, você não passa de onde você está. Por quê? Porque antes de Jesus começar o ministério, primeiro ele foi levado para o deserto para ser tentado pelo Espírito. E aí o mais interessante, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador, diga essa palavra, o tentador. É outra coisa que você precisa discernir: tentação de provação. São duas coisas totalmente distintas. Deus nos prova? Prova. Nos tenta? Nunca. Deus nos prova? Prova. Tentação. Qual a diferença, bispo? Tentação envolve o erro, o pecado. Provação não. Nós podemos ser submetidos, pode ser permitido situações que nós sejamos tentados, mas o tentador é o diabo. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: lê você. Então isso aqui é muito forte, ó. Isso aqui é muito forte. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de... O que acontece? Olha a grande armadilha, né? Por que a humanidade corre somente atrás de pão? A maior parte das pessoas vive dia e noite correndo atrás de pão.
que a oração do Pai Nosso te ensina? Quem sabe a oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás nos céus, amém. Veio a memória aí, né? Veio a memória. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é aí no céu. Como é no céu? O que acontece no céu? Esse é o nosso padrão para entender o que nós aceitamos e não aceitamos. Nós já temos uma noção. Peraí, como é no céu? O céu é bagunçado ou organizado? O céu tem escassez ou abundância? O céu entra doença? Não. Vem o teu reino, venha o teu reino, venha o teu governo. No governo do Senhor não existe isso. E a única coisa que nos faz crer, lutar, rejeitar, agir a nossa fé para tomar posse ou combater aquilo que está fora é o nosso conhecimento, é pelo que está escrito. Então, o que acontece com a maior parte das pessoas? Ela acha que ela precisa correr atrás de pão, porque se ela não buscar o pão? Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão. Olha que palavra linda, acrescentadas, fluidez. Porque eu estou buscando o reino, eu estou buscando o reino em primeiro lugar, eu estou invocando o reino. Então o diabo ele sempre vai nos sugerir decisões movidos pela carne, sempre, porque e é em cima das emoções. Quando uma pessoa planta na carne, o que acontece? Ela vai colher na carne, ou seja, ela vai colher destruição, porque é isso que a carne provoca. Planta na carne, você colhe destruição. Paulo falou das duas mentes, a mente da carne, que é guiada pela carne, e a mente do espírito, que é guiada pelo espírito. Duas mentes. Qual que é a minha? A mente da carne, ela é voltada somente para as coisas da carne. Ela só pensa nas coisas da carne. A mente do espírito, ela é voltada para as coisas do espírito. Os cristãos, se os cristãos ficassem com o que está escrito, todos seriam altamente vitoriosos. Não tem jeito de ser diferente, gente. Não tem jeito. Se você, o que está escrito? Minha decisão vai ser em cima do que está escrito. Ou a situação, o que a Bíblia fala sobre o que eu estou passando? O que está escrito sobre a minha realidade? Sobre o problema que eu estou vivendo? O que está escrito? Não sei. E é onde muitas pessoas são roubadas pelo diabo, porque não se preocupam em saber o que está escrito na palavra de Deus. Acabam sendo movidos mais pelo que sentem, com seus próprios achismos ou com as opiniões alheias. E aí acaba colhendo resultados que não gostaria de estar colhendo. Então, sabe uma coisa linda que foi minha oração aqui na sexta-feira? Sabe, olha aqui para mim que se o resto não te interessou, isso vai te interessar. É a pergunta que eu fiz e a oração que nós fizemos. Quantas vezes Satanás teve o poder de destruir a vida de Jó? Quantas? Uma única vez. Para um teste e nunca mais. Você já parou para pensar o cara viver 140 anos e nunca mais o diabo teve acesso a uma área da vida dele? Nunca mais teve o poder de tocar em absolutamente mais nada na vida dele. Tocou uma única vez e para teste. E nunca mais tocou.
que foi a nossa oração, para nunca mais, acabou, não toque mais nada. Não toca na minha família, não toca no meu financeiro, não toca nos meus negócios, não toca nos meus bens. Nunca mais. Nunca mais. Então, nós encontramos na Bíblia a afirmação que Jesus veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. E todos nós desejamos uma vida abundante ou uma vida restaurada em todas as áreas. Todos nós desejamos isso. E está escrito isso. Tanto é que, quando Jó passou no teste dele, qual foi a medida de restituição dele? Qual foi? Você sabia que na Bíblia restituição é o mínimo, é dobro? Se você nunca fez um estudo sobre isso, faça. Porque restituição não é na mesma medida. Restituição é o mínimo, é dobro. É o mínimo. Para mostrar o quê? Com Deus você nunca perde. Nunca. Você vê que Deus restituiu a Jó em dobro. Tudo dobradamente. E 11 meses de luta, 140 anos de glória. Olha que lindo. Ele não definiu a vida dele por 11 meses, por um ano, e viveu o resto da vida dele de forma gloriosa. Então, nós não podemos aceitar. E por que eu estou trazendo isso? Nós não podemos aceitar. Qual foi o alvo dele? Primeira coisa, tirar a proteção. Tirou a proteção, qual foi o primeiro ataque? Família. E o texto diz que o vendaval veio de todos os lados. A casa caiu. O vendaval. Por isso que você não pode aceitar que a sua família, você não pode aceitar as bênçãos pelas metades. Quer dizer, eu estou com a família bem, mas as finanças não. Eu estou com as finanças fluindo, mas a saúde está precária. Não, é vida abundante. Quando Deus restaurou, Deus não restaurou uma coisa, restaurou tudo. Quando o diabo entrou para destruir, ele não destruiu uma área, ele destruiu todas. Todas, foi uma sucessão. Não ficou em uma única área. Por isso que eu sempre falo, viu? Sempre, quando você começa a aceitar como normal o que você não pode aceitar como normal, está totalmente errado. Porque você aceita isso, você vai ter que aceitar a próxima. Por isso que a gente combate no começo, tudo é no início. Vida abundante tem que começar com o sucesso espiritual. Onde começa a vida abundante? Sucesso e vida espiritual bem. Quantas vezes você come por dia? Sei lá, bispo, eu como. O garoto aqui atrás falou que é 6. Falou que é 6. Tem gente que é 2, tem gente que é 3, tem gente que é 4, tem gente que é 5, tem gente. Espiritualmente, como é que você se alimenta? Espiritualmente, como é que você alimenta? Como é que você alimenta a sua fé? Como é que você alimenta o seu espírito? Porque a sua vida depende dele. Tudo na sua vida depende do seu espiritual. É aquela regra que eu sempre trago para vocês. Isso é regra. Isso aí, você carrega com você que é o seu termômetro. Espiritual bem, tudo vai caminhar bem. Espiritual mal, tudo vai caminhar mal. Quando você vê que algo não está caminhando bem, procure no teu espiritual que você vai saber. Isso é regra, é lei, é lei. Pode procurar. Você vai ver que você desacelerou, você vai ver que você não está mais do mesmo jeito. Por isso que nós precisamos ser muito rápido para agir. Espera aí, é tudo na vida. Espera aí, eu cometi um erro que eu não podia ter cometido. Boca no pó, me humilho, peço perdão, me levanto e bola para frente. Eu escorreguei numa área que eu não precisava. Eu peço perdão, Senhor, me perdoa. Senhor, o Senhor conhece meu coração. Eu quero fazer o que o Senhor aprova. Não retire o teu espírito de mim. Eu preciso da tua presença. Levante-se e segue em frente. O problema é ser muito lento para tomar decisão. O problema é permitir que o acusador viva te bombardeando a tua mente, sendo que você seja rápido, sai na frente. Sai na frente. Porque quando você sai na frente, você já chegou diante do seu Senhor, coração sincero, pediu perdão, você, aqui, acusação para você, acusador, não, sai daqui que eu não te aceito.
já me acertei com o meu Senhor, já me alinhei com o meu Senhor, e todas as pessoas que o Senhor perdoou o pecado, todos Ele perdoou. Ele só disse o quê? Vai e não peques mais, acabou. Há poder nas prioridades, diga comigo, há poder nas prioridades. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Quer dizer, o diabo usou o que está escrito, mas totalmente fora de contexto. Eu estava dizendo uma coisa que o próximo você vai ver, uma coisa interessante, né? E é onde muitos, desculpa a expressão, cabecinha, igual falam os antigos, cabecinha de jirico, acaba aceitando as propostas erradas. Engraçado que ele chegou, e é o que ele faz hoje com as pessoas. Ele chega, ele diz assim, mostra o mundo, a glória do mundo, e diz: tudo isso eu te darei, se prostrar e me adorares. Tudo isso eu te darei. Só que tem um detalhe. Você prestou atenção na leitura que nós fizemos agora? Lança-te daqui para baixo, porque aos seus anjos Ele dará ordem a seu respeito. Mas peraí, tem jeito de seguir dois senhores? Sim ou não? Tem jeito de você ter como senhor Deus e o diabo? Sim ou não? Não há mínima possibilidade. Então lança-te daqui para baixo, que os seus anjos Ele dará ordem. Mas peraí, você já escolheu qual é o seu senhor? Ele não disse: lança-te que eu vou te segurar, lança-te daqui para baixo que eu vou te salvar, lança-te daqui para baixo que eu vou impedir que você se arrebente, lança-te daqui para baixo. Não, Ele não disse eu. Ele disse os seus anjos. E quem não conhece a palavra, aceita a proposta e está arrebentado. Porque da mesma forma que Ele pode facilitar algumas coisas, quando Ele arranca até a vida. É assim que acontece. É só você olhar a história. É só você olhar a história das pessoas que tiveram, né, o mundo aos seus pés. Muitos rapidamente, precocemente foram tragados. É igual agora. Espera passar o carnaval, acompanha o jornal e vai lá ver quantas mortes teve. Vai lá. De acidente, de assassinatos, de coma alcoólico, droga. Vai lá, espera passar e você vai ver. Lança-te daqui para baixo. Você precisa ser feliz, não é? E aí, muitos não terminam os 4 dias. Você sabe disso? É só você ver todos os anos a quantidade de pessoas, sem contar a falta de responsabilidade, porque quantos filhos nascem desses 4 dias? Quantos? Quantos contraem uma enfermidade dentro desses 4 dias? Quantos saem desses 4 dias totalmente endividados? Saciou a carne, fez o que não podia, foi pular, comprou o abadá e está se divertindo, e depois tem que rebolar também, né? Para pagar a conta, a fatura que fica dos 4 dias. Uma grande ilusão. Aí quando termina os 4 dias, eu estou com depressão, não sei, uma tristeza, uma angústia. Claro, só alimentou a carne, só saciou a carne. Como é que poderia ser diferente? Né? Porque a Bíblia já alertou: você enche a sua carne vai te destruir. Você alimenta a sua carne vai destruir. Por isso que nós alimentamos o espírito. Então, a Bíblia nos ensina a não sermos imprudentes. Nós não podemos ser imprudentes, porque Deus não vai socorrer nas áreas das imprudências, nas escolhas das imprudências.
Agir na imprudência é tentar a Deus, a Bíblia diz, não tentará o Senhor teu Deus. Jesus lhe respondeu, também, leia comigo, diga comigo, também está o quê? Não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Não tenta o Senhor. Não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Você prestou atenção? Quem respondeu, está escrito? Você percebeu que o diabo usou está escrito fora de contexto e Jesus, por isso que eu estou dizendo, quando você não conhece, como é que você responde? Como é que você vai responder se você não conhece? É a palavra de sexta. Qual é a resposta que você vai dar? Porque cada situação exige uma resposta. A resposta define se você vai vencer ou se você vai ficar no mesmo lugar. Quando Jó passou por todo aquele processo, ele deu uma resposta. Foi uma resposta, está lá a resposta dele. E aquela resposta mudou a realidade dele por completo. Quando a mulher cananeia veio até Jesus pedindo socorro para a filha dela que estava endemoniada, o Senhor ignorou. Ela persistiu. Quando o Senhor parou, o Senhor respondeu a ela: não convém tirar da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos. Olha que palavra que Jesus deu, que o Senhor também provou para ver o que saía dela. E ela respondeu: mas até os cachorrinhos comem da mesa, das migalhas que caem da mesa dos seus filhos, dos seus senhores, das crianças. O Senhor está lá, ó, em Marcos, por causa da sua resposta, vai que o mal já saiu. Por causa da sua resposta, mulher, vai que o demônio já saiu. Por causa da sua, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Diga comigo, então o diabo deixou, e os anjos vieram, olha que lindo. Por quê? Porque toda aquela tentação foi vencida com a palavra o quê? Jesus venceu a tentação com o quê? Respondeu ao diabo com o quê? Os anjos vieram e o serviram. Por quê? A resposta que saiu. E aqui está um ensinamento poderoso para nós. Eu já preguei isso inúmeras vezes. Se eu perguntar assim para você: quantas vezes você ouviu sobre essa palavra está escrito? Muita gente vai levantar a mão e vai falar assim: muitas. Mas por que não aprendeu até então? E por que não tem dado essa resposta até então? Sabe um conselho que você tem que dar para você? Parar de dizer assim: eu não consigo. Essa resposta é uma resposta que depõe contra você, te enfraquece demais. Eu não consigo. Ué, mas peraí, você está possesso, está endemoniado, está com a mão para trás, está travado? O que aconteceu? Como é que não consegue? Você consegue fazer o que você quiser. Você consegue fazer o que você está determinado a fazer. Você consegue fazer o que você estiver determinado a fazer. Você consegue fazer o que estiver na sua zona de interesse. Só que tem uma coisa: vencer está na sua zona de interesse. Viver uma vida vitoriosa está na sua zona de interesse. Só que você já aprendeu muitas coisas que, para desfrutar daquilo que você gosta, você vai ter que aprender a fazer aquilo que a princípio você não gosta. Está entendendo ou não? Sim ou não?
para desfrutar do que você gosta, para desfrutar da vida que você sonha, você vai ter que aprender a fazer aquilo que você não gosta. São hábitos novos. Bispo, eu sou extremamente indisciplinado. São hábitos que você criou. Você foi se tornando através de hábitos de indisciplina. Agora comece com hábitos de disciplina. É assim que a gente começa. Tem coisas que são pequenas decisões que a gente começa a tomar e vai perseverando naquilo, e você vai rompendo. Muitas situações no nosso cotidiano poderia ser transformadas simplesmente com a palavra, o quê? Espera aí, o que está escrito? Confrontando com a minha realidade. Primeiro, esse eu não consigo, já tem que ser excluído, porque a Bíblia nos ensina o quê? Posso tudo naquele que me... Digo fraco eu? Mais forte, digo fraco eu? Digo fraco eu? Digo fraco eu? Digo fraco eu? Mais uma vez, digo fraco eu? Querido, você pode estar sentindo fraco, mas é por fraco dizer eu sou forte. Esse é o Espírito. Você não vai sentir mais forte se você não começar a dizer eu estou fraco, mas sou forte. Digo fraco, eu 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 sou forte. Eu sou forte, eu posso, eu consigo. O que eu não posso é continuar vivendo o que eu estou vivendo. O que eu não posso é continuar no mesmo lugar que eu estou. O que eu não posso é continuar vivendo a mesma vida que eu tenho vivido. Quando isso entrar, gente, o que eu não posso é continuar onde eu estou. É isso que eu não posso. O que eu não posso é repetir mais um ano do mesmo jeito. É isso que eu não posso. O que eu não posso é continuar estagnado, vendo tudo ir por água abaixo, o diabo me roubando e eu quieto, me vitimizando. É isso que eu não posso. A gente não pode entrar nessa questão, essa aceitação passiva. Eu acho que é o destino. Eu acho que eu não tenho sorte. Se conhecesse a palavra, eu não falava essa besteira. Você sabia que o tempo e a sorte pertencem a todos? O tempo e a sorte pertencem a quem? Dá oportunidade para todo mundo. E quando você entra no mais profundo, você já sabe que não depende também de tempo e de sorte. Só tem dois caminhos. Ou você está na bênção, ou você está na maldição. Não tem meio caminho. Hoje a gente vai caminhar na bênção. Eis que coloco diante de você a bênção e a maldição. É uma escolha que a gente faz. Viver uma vida abençoada ou viver uma vida de pura maldição. Pois, diga comigo, Deus não nos deu, lê ali, mas vamos repetir em voz alta mais uma vez, diga, pois Deus não nos deu, o quê? Vem cá, então quer dizer que covardia é um espírito? É. Por isso tem que ser repreendido. Se eu mudar essa tradução, pode estar medo. Se eu mudar essa tradução, pode estar intimidação. Deixa eu dizer uma coisa a você. Espírito de covardia, espírito de medo, se é um espírito, sabe como é que ele vai atuar? Sabe por que muita gente tem medo do novo? Sabe por que muita gente tem medo dos desafios? Porque existe um espírito por trás, um espírito de intimidação. E se você não aprender
combater, expulsar esse espírito de intimidação, você fica travado no mesmo lugar. Porque a Bíblia já está aqui, Timóteo, Deus não nos deu o espírito de medo. De medo. É sério. Volta ali o versículo, por favor. O versículo. Deus não nos deu espírito de... Pode procurar na sua tradução aí. Você vai encontrar medo, você vai encontrar incredulidade, você vai encontrar intimidação, você vai... Mas vamos ficar aqui, covardia ou medo. É um espírito. Ai, eu tenho medo de começar, eu tenho medo de enfrentar, eu tenho medo de encarar. Espera aí, ocupa a posição que Deus te deu. Deixa eu dizer uma coisa para você, que o que eu vou falar para você agora é sério. Bate no teu peito e diga assim, eu sou a igreja do Senhor. Diga, eu faço parte do povo de Deus. Você sabia que a igreja do Senhor e o povo de Deus são o povo mais poderoso da face da terra? Você sabia que você, como homem de Deus, mulher de Deus, você devia estar ocupando a sua posição lá fora, a posição que é sua, a posição de autoridade, posição de relevância? Mas muitas vezes o medo, a covardia trava. O medo, o espírito da intimidação vem e assopra. Você não pode, você não é capaz, você não vai dar conta, você não consegue. Vírgula, mas de poder. Espera aí. Poder. Eu posso. Eu tenho poder. Eu posso romper, eu posso avançar. Diga comigo, vírgula, de amor. Eu posso, e de, diga comigo, e de, o quê? Amor e equilíbrio. Eu posso fazer o que eu posso perdoar. Eu posso perdoar. Eu posso abençoar. Vitimização não combina com homem de Deus, mulher de Deus. Não combina. Porque nós deveríamos estar tomando posse do que está escrito. Espera aí, nós temos o Espírito, nós temos graça. Graça. Sabe, esse versículo de Timóteo, Paulo está falando com Timóteo que era jovem. Olha aqui para mim. Está falando com Timóteo que era jovem, e Timóteo, ele liderava uma igreja predominantemente onde as pessoas eram mais velhas. E tinha aqueles enrustidos, tinha aqueles religiosos que se achavam dono da verdade, que conhecia é só um garoto, não tem experiência nenhuma, não tem relevância nenhuma. E vem Paulo e diz assim: Timóteo, não deixa de intimidar não. Deus não te deu espírito de covardia, meu filho, mas de poder, de amor, de equilíbrio. Ocupa o teu lugar, rapaz. Ocupa o teu lugar, o lugar é teu. Não importa a tua idade, não importa se você é jovem, ocupa o teu lugar. Olha para quem está do teu lado e fala assim: ocupa o teu lugar. Ah, mas eu não consigo. Consegue? É levantar? Espera aí, eu vou buscar. Eu vou na fé. O que eu não sei eu vou aprender. Eu vou me aperfeiçoar. Eu posso. Ah, eu não consigo perdoar. O amor perdoa. Eu não consigo fazer isso. Sabe o que é equilíbrio? É disciplina. Eu não vou ser indisciplinado, eu tenho equilíbrio. O espírito de fortaleza, poder, coragem é uma coisa só. Fortaleza, poder, coragem. Eu posso amar, eu posso perdoar. Está escrito, eu posso. Fala para você. É o que eu falo, se você conversasse mais com você, para de conversar
com os outros, com quem não vai te acrescentar, e começa a ter diálogo com você. Tem um bom diálogo com você. Espera aí, ô Maurílio, deixa eu sentar com você, deixa eu te falar. Sabe o que está escrito, cara? Está escrito em 1 Timóteo que Deus não te deu o espírito de covardia. Não, o espírito de covardia não tem poder sobre você. O espírito de intimidação não tem poder sobre você. Ignore isso aí. Ignore essa voz. Ignore o que você está ouvindo. Ignore esse ataque. Ignora. Foi dado a você o espírito de poder, fortaleza. Foi dado a você, não, eu não consigo, eu sou indisciplinado. Não, foi dado a você o poder de equilíbrio. Foi dado a você. Querido, olha, eu estava na quinta-feira, eu estava meditando por sermão de sexta-feira. Quando eu fui para Jó, e eu vi detalhadamente como é que Jó faz para destruir, como é que o diabo faz para destruir uma vida de uma pessoa, eu falei, meu Deus do céu, eu não posso deixar passar isso aqui. Porque, inclusive quem estava aqui comigo, depois você pode ir lá, que eu estou pontuando João 10:10. E você vai ver, num capítulo só pequeno, você vai ver, atacaram, roubaram, mataram, destruíram. Atacaram, roubaram, mataram, desabou. Você vai ver lá, João 10:10. E tudo causado por quem? Pelo diabo. Totalmente causado pelo diabo. Se está escrito que Deus me deu um espírito de equilíbrio, disciplina e de amor, eu tenho unção. Diga comigo, eu tenho unção. Quer dizer, você tem unção para fazer, você tem unção para perdoar, você tem graça para moldar a sua personalidade em Cristo. Porque eu não sei se você sabe o que as pessoas hoje estão pagando caríssimo para aprender sobre inteligência emocional. Está em Gálatas 5, tá? Pode baratear o curso. Pode baratear. Vai para Gálatas 5, você vai aprender inteligência emocional. Porque inteligência emocional está lá, autocontrole, domínio próprio, equilíbrio, inteligência emocional. É um espírito. É um espírito. E se você não tiver o fruto do espírito, o que vai gritar? Vai ser a carne. E aí, se a carne grita, quais são as obras da carne? Briga, dissensão, ódio, mágoa, rancor, bebedice, glutonaria. Vai lá para você ver. Aí você vai descobrir se você está na carne, está no espírito. Você mesmo pode fazer o exame, o autoexame. Quem está entendendo? Está lá, bonitinho, te ensinando. Amor, paz, alegria, mansidão, domínio próprio, equilíbrio. Está lá. Resumo, podia ter acrescentado na frente dizendo assim, resumo, chamado inteligência emocional. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. Diga comigo, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos, pelas suas pisaduras, palavras aqui, o castigo que nos traz a paz, que nos trouxe a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, vamos ser ou fomos? Vai trazer ou trouxe? Então, peraí, é uma questão então de possuir. É uma questão de dizer, está escrito. É uma questão, ao invés de então eu receber um diagnóstico negativo sobre a saúde, ou a saúde do meu filho,
como muita gente, às vezes, quando recebe um diagnóstico, ele já possui aquele diagnóstico, já toma posse daquele diagnóstico como se fosse definitivo, quando deveria se levantar e dizer assim: está escrito, em Isaías 53 está escrito, ele levou sobre si todas as minhas feridas e enfermidades, o castigo que nos traz a paz, que nos trouxe, estava sobre ele, pelas suas pisaduras, o meu filho, minha família, nós estamos sarados em nome de Jesus. Isso a ele. Você sabe os ferimentos de Jesus? Mãos cravadas, furadas, coroa de espinho de 12 centímetros na cabeça, furaram a sua lateral que viam os seus órgãos internos. Essas feridas foi para levar as nossas. Por isso que as pessoas, quando chegam à igreja, a gente entra nesse processo de fé, de oração, fazendo as declarações de Isaías, e a pessoa acredita, ela começa a declarar: pelas suas pisaduras eu estou sarado, pelas suas pisaduras eu estou sarado. Não importa, veio um diagnóstico, mas o médico dos médicos, ele é o médico que trata os médicos. Ele é o médico que trata os médicos, gente. Bispo, o senhor é contra médico? Jamais, eu estou cheio de médico aqui dentro, nessa reunião tem médico. Eu estou falando que ele é o médico dos médicos. E todo mundo sabe que a medicina tem o seu limite, mas ele tem? Ele tem limites? A ciência tem seus limites, ele tem? Não há o que ele não possa fazer. Por isso que nós precisamos sempre, tem uma coisa que a gente sempre fala, é muito importante você identificar a linha de atuação que o diabo usa para enfraquecer as famílias, para enfraquecer a linha de destruição, né? E você identificar na sua família, para você ser aquele que diz assim: chega, na minha geração não. É o que eu falei, às vezes a gente conta de Jó, as pessoas falam assim: ah, mas isso foi na história bíblica. Então vou trazer para hoje. Vem cá, por que nós estamos aqui nessa igreja? Não foi por causa do testemunho da história de vida da bispa? Sim ou não? E eu vou perguntar para você agora: quantas vezes o diabo voltou a destruir na mesma área? Quantas? Acabou, nunca mais. Quantas vezes mais ele voltou, mandou o filho para o hospital como ele mandava, que num mês poderia ser dezenas de vezes no mês, em anos, até os 10 anos de vida dele, até os 7, 8 anos de vida, foram inúmeras as internações. Quantas vezes mais? Nunca mais. É o que eu conto da minha história. Quantas vezes mais eu passei pelas mesmas humilhações, vergonhas que eu passei? Quantas vezes mais eu voltei a viver de favor? Quantas vezes mais eu não tinha para sustentar a minha família? Quantas vezes mais eu vivi uma vida endividada? Nunca mais! Porque quando você se levanta, acabou. Nunca mais toca no que é teu. Nunca mais toca no que é teu. Volto a repetir, repito. Quantas vezes ele destruiu a vida de Jó? Uma vez. Acabou. Nunca mais. Você sabe identificar o tipo como o mal costuma trabalhar na sua família? Problemas com vícios? Posso dar uma orientação para algumas pessoas? Vou dar alguma orientação para algumas pessoas. Se você tem problema de alcoolismo na sua família, não deixe essa porcaria entrar na sua casa. Se você teve um avô, um pai alcoólatra, se você teve problema com vício, sua família sofreu, você sofreu quando filho, não deixe essa porcaria entrar na sua casa.
Não deixa. Sabe por quê? Tem gente que fala assim, não, mas eu tenho controle. Tem nada, você não tem controle sobre seus filhos. É uma porta de entrada para entrar na vida dos seus filhos. Começa ali, daqui a pouco não tem controle mais. É os casos que a gente recebe hoje. E automaticamente uma porta de entrada para drogas. Se você tem na sua história, no histórico familiar, história de enfermidades sucessivas, seja na sua vida, na vida dos seus pais, você já sabe que ali tem uma tendência, tem uma inclinação. E você tem que se levantar em oração, já quebrando toda essa corrente, quebrando toda essa influência, assim como vitimização, desequilíbrios, problemas financeiros, desordens de um modo geral, a vida bagunçada. Tem gente que a história vai se repetindo exatamente igual foi do pai e da mãe, foi do avô, da avó, exatamente, até o comportamento, até a história se repete na íntegra. Isso é maldição. E se você não traçar aquela risca e você for aquele de fé que diz, chega, na minha vida não, na minha família não, nos meus filhos não aceito mais. Se não vai. Biblicamente, os erros que foram cometidos, inclusive heróis da fé, tá? Repetiu nos filhos. Por isso tem que quebrar. Já está na Bíblia. Erros que Abraão cometeu, Isaac cometeu. Jacó também. Porque por isso tem que quebrar. Você tem que estar atento a isso, porque uma coisa é a pessoa passar por uma situação e sofrer, outra coisa é continuar sofrendo o resto da vida. Aí ela sofre com a próxima geração. Quando eu falo de problemas financeiros, seu pai prosperou? Como é que terminou seu pai? Como é que terminou seu avô? Bispo, teve muito, cresceu, teve propriedade, teve fazenda, teve não sei o quê, terminou pobre. Esse é o próximo. Se você não estiver atento em espírito, em oração, você é o próximo. Os seus filhos são os próximos. Você já prestou atenção? Quantas famílias, é um histórico, né? Às vezes enfermidade, às vezes financeiro, outros traições. Família que todo mundo, uma boa quantidade. Qual espírito estava lá? Espírito de traição, adultério. Pessoa, muitos traem ou atraem pessoas que traem. As duas situações. Qual o olhar de Satanás para Jó? Mas também ele tem bons motivos para temer ao Senhor. Tem um muro ao redor dele, da família dele. Por isso nós usamos o tempo todo, Senhor, cerca a minha família, põe um muro de proteção ao redor da minha família, põe um muro de proteção ao redor dos meus filhos, Senhor, põe um muro de proteção ao meu redor, põe um muro de proteção ao redor do que me pertence, põe um muro ao redor da minha casa, dos meus bens, põe um muro de proteção, Senhor, põe um muro de proteção, cerca, meu Pai, cerca o que é meu, que tudo esteja debaixo do sangue de Jesus, protegido, guardado, abençoado. Ore. Nós sempre orientamos, olha como é sério isso. Por que nós ensinamos? Você nunca se muda para um imóvel sem antes orar nesse lugar, pedir uma oração nesse lugar, quebrar toda e qualquer influência, maldição que possa existir sobre esse lugar. Por quê? Porque você não sabe que espírito atuava ali. E se você não faz uma limpeza, tem um espírito que atuava ali, tem um espírito que agia ali. Quantas pessoas passaram por ali? Quantas pessoas, o que aconteceu naquele lugar? Qual o tipo de situação, de atuação que existia no lugar?
Quantos casos nós vemos que pessoas que mudaram para uma casa sem oração, sem nada, quando ela vai saber o histórico das pessoas que passaram por aquela casa, tinha um espírito agindo lá. Ali começam as brigas, ali começa o espírito de divisão, de separação atuar, porque está lá a influência. Já destruiu a vida de tantos que já passou por lá. Outras coisas, já viu? Você já prestou atenção que tem alguns pontos na cidade que tudo que monta não vai? Já prestou atenção nisso? Tudo que monta não dá certo lá. Por isso que a pessoa nunca, ele pode entrar num lugar sem antes fazer uma limpeza naquele lugar, sem antes consagrar aquele lugar. Carros. Por que nós ensinamos? Não sai para fazer uma viagem sem oração, sem unção. Vai pedir oração, vai ungir, unge o seu carro, não sai de viagem. Por quê? Você tem dúvida que tem algumas rodovias, algum ponto que tem uma legião de demônios que atua para acidente naquele lugar? Sim ou não? Tem dúvida disso? Porque todo dia, ali, naquele ponto. O mundo espiritual é muito sério e complexo. É muito sério e complexo. E as pessoas não fazem ideia do que acontece no mundo espiritual. Há pouco tempo eu atendi um cara, ele ficava desesperado assim, quando ele ia me contar, ele arrepiava. Eu não vou contar, senão depois você... Vocês são curiosos, né? Ele disse que estava na rodovia aqui, sentido BR-153, ali mais perto de Nova Granada, justamente onde é uma curva que acontece acidente pra caramba. E ele disse que ele estava indo, e ele e o cachorro dele atrás no carro, e de repente ele é como entrou um cavalo com um cavaleiro em cima, vestido de preto, e ele entrou naquele desespero, ele botou o pé no freio e fechou o olho, porque ia bater de cheio. Ele falava assim, ele falava chorando. Ele falou, aquilo passou dentro do cofre do carro, dentro da cabine do carro, do cockpit do carro, inteiro, e quando eu consegui parar, e eu olhei para trás, ele só virou a cabeça e olhou para mim, e o cachorro chorava. Você entendeu que era um espírito que passou dentro do carro, só que ele tinha uma visão como se fosse um cavaleiro real? Aí eu falei, olha, porque é tanto acidente no lugar. E ele teve essa visão, né? E quem não tem? Ouviu e não voltou para contar. O que aconteceu? Então, nós sempre falamos, nunca sai de viagem do nada, sem orar, sempre tem um azeite, Senhor, unge o carro, passa o teu sangue sobre esse carro, acampa anjos na frente, nas laterais, acampa anjos, faz uma escolta de anjos aqui, vai na frente limpando o caminho, Senhor. Nós somos o povo mais poderoso da face da terra, nós temos autoridade para desautorizar a atuação do mal. Foi dado a nós poder, nós temos poder, nós possuímos poder. Por isso que o está escrito tem que fazer parte da sua vida. O está escrito, diga a palavra, está escrito. Quando o diabo disser assim, não há jeito para o seu casamento, não há jeito para a sua família, não há jeito, você tem que responder com a palavra. Diga comigo, diga, creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e a sua casa. Então, ou você olha para a situação e fala, não tem jeito, ou você olha para o que está escrito. Espera aí, Senhor, está escrito, creia no Senhor e será salvo tu e a tua casa, e eu creio, Senhor. Não, teu filho não tem jeito, teu filho está perdido. Não tá. A Bíblia diz, instrui o menino em um caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Por isso que o pai ensina, pai, mãe, ensina, instrui, que seja ensinado, instruído no caminho, porque a semente está lá, não vai se desviar no futuro.
Como é feliz quem teme o Senhor e quem anda em seus caminhos. Diga comigo: você comerá do fruto do seu trabalho. Lê o resto. Será feliz e próspero. Sua mulher será como a videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Olha, feliz, próspero, família abençoada, mulher abençoada, filhos abençoados. Diga comigo: assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor os abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos. Diga comigo: e veja os filhos dos seus filhos, e haja paz em Israel. Que lindo, que lindo. E se está escrito, peraí, isso aqui, esse salmo, por exemplo, 128, você tem que fazer um quadro dele. Tem que fazer um quadro dele. Tem na sua casa, em vez de às vezes ficar colocando coisas que não, coloca promessas. Coloca aqui, ó, Salmo 128 na minha casa. Ó. Como é feliz o homem que teme ao Senhor. Esse homem será feliz, próspero. A esposa como a videira frutífera ao redor da mesa, os filhos como o broto de oliveira. Então, se está escrito que você terá uma família abençoada, um casamento abençoado, filhos abençoados, bem-sucedidos, tem que acontecer. Você tem que orar por isso. Minha família será abençoada, meus filhos encaminhados, vida profissional abençoada, meu lar haverá paz, harmonia. Em nome do Senhor Jesus, eu terei vida longa, meus filhos terão vida longa. É isso que você tem que crer e declarar, como está escrito. Se está escrito, use esse termo, se está escrito. Vamos ver o que está escrito? Diga comigo: está escrito que Deus abençoará a obra das minhas mãos. Diga: tudo que eu fizer prosperará. Diga: está escrito que o Senhor me colocará por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo. Diga: está escrito que eu terei para emprestar, mas não tomarei emprestado. Diga: está escrito que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Está escrito que o Senhor tira do ímpio e coloca nas mãos do justo. Diga: está escrito que se dermos o dízimo, diga, os nossos rendimentos, se honrarmos ao Senhor com as nossas ofertas, nós podemos fazer prova. O Senhor abrirá janelas dos céus e bênçãos sem medidas serão derramadas sobre a minha vida. Diga: está escrito que eu sou herdeiro das promessas de Abraão. Diga: e essas promessas vão se cumprir na minha vida. Diga: está escrito. Diga: e se está escrito, diga: vai acontecer na minha vida, em nome do Senhor Jesus. A ele, adquira o hábito de declarar. Tudo isso que eu declarei agora, tudo isso que eu li são promessas. Tudo isso são promessas. Por isso que você tem que adquirir o hábito de declarar a palavra. É por isso que o diabo quer tirar a espada da igreja. A igreja é você. Porque se ele tirar, você não sabe como lutar, você não sabe manusear. E aí é onde você perde suas guerras, você perde as suas batalhas. A resposta para tudo, diga comigo, está na palavra. Aí está a resposta. A resposta para tudo está na palavra. A partir do momento que você passar a olhar isso com seriedade e dizer para você, ser para você, está escrito, e se está escrito, vai se cumprir. Vai se cumprir. Porque eu creio e eu vou buscar isso. Eu declaro, eu profetizo isso. O que está escrito vai acontecer. É só você olhar os testemunhos, gente. Olha os testemunhos. Olha as histórias. Quem estava aqui com a gente quarta-feira, viu um testemunho até diferente, né? Inusitado.
um testemunho de alguém que fez um acordo comercial, um acordo de negócio com uma outra pessoa há 25 anos atrás. O negócio deu certo, o negócio fluiu, mas a pessoa não honrou o compromisso. Desconversou, não honrou e desconversou, e se tocasse no assunto ficava bravo. E passaram-se 25 anos. Qual a probabilidade de um cara que não pagou em 1, 2 anos, 3 anos, depois vir pagar 25 anos depois? Aí o que ele fez? Ele colocou no propósito 52 dias. Ele colocou no propósito 52 dias, Senhor, incomoda o fulano, Senhor. Incomoda ele, toca no coração dele para ele me pagar. E colocou lá no propósito. Quando foi agora, o cara manda alguém representando ele o chamar. E o interessante é o seguinte, que eles não tinham mais contato, perdeu-se contato. Então, ninguém tinha o contato um com o outro, nem telefone. Aí o cara sai buscando para localizar, conseguiu o telefone dele, achou o WhatsApp dele, mandou uma mensagem. Gostaria que você viesse até nós queremos uma reunião com você. Ele foi. Aí a pessoa disse assim, há 25 anos atrás, na verdade foi o filho, falou, há 25 anos atrás você teve um negócio com meu pai. E tem um valor que teria que ter sido dado a você. E aí ele pegou o dinheiro e falou assim, está aqui, ó, é seu. Entregou em dinheiro. Em dinheiro. Aí na hora, ele não quis nem abrir o dinheiro, levou para casa, e a hora que ele abriu, ele falou, quase caí das pernas, porque estava ali em dinheiro. Ele está falando que agora alguém também procurou ele para falar que uma dívida de 5 anos atrás o rapaz procurou para pagar. Mas para pensar nisso. 25 anos. E o valor alto, que ele me procurou para me dar o testemunho e entregar o dízimo. Está entendendo? Então, operando Deus, agindo eu, quem impedirá, meu filho? Aonde Deus toca, toca. Aonde Deus toca, toca. Onde Ele move, move. Por isso que a gente não deve ficar assim, porque aquele cachorro, daquele vagabundo, aquele filha da... Não, Senhor, abençoa o fulano. Senhor, ele pode não estar pagando ninguém, ele pode não estar acertando com ninguém, mas incomoda ele, tira a paz dele, dê condições a ele de sanar comigo, dê condições. Eu não sei se o cara pagou muita gente, mas eu sei que o cara pagou, o cara acertou. Está entendendo ou não? Sim ou não? E ainda vou falar assim, se fosse dinheirinho pequeno, não era pequeno não, era dinheiro alto, né? Depois de 25 anos, caducou. Não é verdade? A pessoa podia falar, caducou, já passou. Não. Por quê? Deus incomodou. Você tem dúvida que foi Deus que foi lá, na consciência desse cara, tirou a paz, trabalhou na consciência, vai pagar o fulano. Por isso que tem uma coisa séria, viu? Tem um versículo bíblico que fala sobre isso. Não deva não, porque se ele requerer de Deus, Deus vai cobrar. Olha que coisa. Se for Deus o cobrador, meu filho, você está freio. Se for Deus que for bater lá para cobrar, você está frio. Tem que pagar, não tem jeito, não tem para onde correr. Seríssimo isso. Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza. E falar nisso, amanhã, segunda-feira, eu tenho um testemunho poderoso, tá? Poderoso. Poderoso por quê, bispo? Porque essa pessoa
passou por um problema de saúde sério, teve sérias complicações. Depois, não só a saúde física, mas a saúde emocional foi completamente abalada. Ela estava ainda falando para mim, não só para mim, mas comentou comigo e com um médico que conhece o caso dela. Doutor Tiago está ali, ó. Levanta a mão, doutor. Doutor Tiago está ali. O doutor Tiago conhece o caso dela. E o doutor Tiago acompanhou o processo aí até um certo ponto. E ela diz que o estado dela se tornou não só de saúde tão grave, mas o emocional, que quando ela ficou sabendo da morte de alguém, e qual foi a causa da morte desse alguém, ela disse que ficou feliz, porque agora ela descobriu como ela ia fazer para morrer. Entendeu? Ela ficou feliz dentro dela, porque agora eu sei o que eu tenho que fazer para morrer. E ela chegou na igreja. Ela chegou na igreja num quadro de depressão profundo e passou por um processo na igreja. E Deus foi restaurando, curando. Ela fala que tem uma reunião que é um ponto de virada, né? Tem uma campanha dessa que foi um ponto de virada na vida dela. Então, para quem não queria viver, para quem não tinha mais sonhos, esperança na vida, e principalmente depois dessa chave, dessa virada de chave dela, ela prosperou demais. Até a última vez que ela compartilhou conosco o testemunho dela, me trouxe se não me engano naquela época, não sei, era cerca de 9, 10 escrituras de imóveis conquistados depois dessa virada dela, que ela foi prosperando, crescendo, né? Deus foi abençoando grandemente. E amanhã ela vai compartilhar mais uma história de sucesso, de virada, de crescimento, de prosperidade, cura, né? Física, emocional, espiritual e o financeiro, o quanto cresceu, o quanto prosperou. Amanhã nós vamos ouvir, e estou falando já porque, na verdade, ela cruzou com o doutor Tiago aqui, ela fez questão, ela falou assim, o doutor estava até conversando comigo, e ela falou, doutor, bispo, o doutor foi um médico que conhece a minha história, acompanhou aquela fase, e eu até nem sabia da gravidade, né? Eu sabia que ela tinha depressão, mas não sabia que ela chegou a esse ponto de programar como ela morreria, né? E hoje, vida e vida em abundância. Hoje não tem um culto, em dia nenhum que você vier que ela não está. Porque todos os dias, e aí eu entendo porque ela está todos os dias na igreja. Eu entendo. Todos os dias, pode vir. Qualquer dia você pode vir, se ela não estiver num horário, ela está no outro. Se ela não estiver num, ela está no outro, ela está no outro. Todos os dias é as doses, né, que ela toma do maior e melhor medicamento de todos, que é a palavra. Todos. E Deus venha abençoando de uma forma linda aí ao decorrer dos anos. Pega o teu propósito, fecha os seus olhos. Antes de você fechar os seus olhos, deixa eu ler aqui com você. Diga comigo: do fruto da boca enche-se o estômago do homem. Diga: o produto dos lábios o satisfaz. Quer dizer, a língua tem um poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. O que sai da tua boca? Quais são as palavras? Por isso que a palavra tem que estar aí, e você tem que usar o termo. Se está escrito, vai se cumprir na minha vida. Se está escrito, eu vou viver essa vida abençoada. Diga comigo: o que guarda a boca e a língua
guarda das angústias o quê? Então, quando você usa mal a sua boca, tem pessoas que às vezes ele não tem noção. Por que a alma dele está tão aflita? Por que a alma dele está tão angustiada? Por que a alma dele não tem paz? Boca, língua. Fala errado, faz declarações erradas, libera palavras que não deveria liberar, ao invés de abençoar a sua vida, acaba dando legalidade, falando o que não deve. Então, a Bíblia é clara, mas Ele nos concede graça maior, e por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça a quem? Aos humildes. Eu não vou nem voltar, porque quarta-feira nós destrinchamos, sobre qual é o futuro do orgulhoso. O orgulhoso não tem futuro. O orgulhoso não tem, viu? Se tem resquício de orgulho aí, arranca essa praga de dentro de você, esse lixo de dentro de você, porque o orgulhoso não tem futuro. O problema do orgulhoso é Deus. Deus é o problema do orgulhoso. Então, por isso que nós precisamos do espírito da humildade, porque nós temos graça. Aquele que tem graça, ele erra. O humilde, ele erra, ele dá um passo para trás, ele se humilha, ele pede perdão. Não tem problema. Para ele não é humilhação. Ele dá um passo, errei, estou dando um passo para trás, me perdoa, eu errei. Ele se corrige, não se importa com o que vão pensar. Qual que é o problema do orgulhoso? Se eu fizer isso, o que os outros vão pensar? Se eu for humilde e pedir perdão, vão achar que todo mundo vai achar que eu estou errado. Mas ele só faz pensando no que os outros vão pensar. Essa é a desgraça do orgulhoso. Vive de imagem. Diga essa palavra comigo, vive de imagem. Sabe qual é o grande erro de uma pessoa viver de imagem? Você não vai ter condição de sustentar isso muito tempo. Por quê? Quem vive só de imagem, preocupado com a imagem, quando deveria ser verdadeiro consigo mesmo e com Deus. Eu não quero orgulho dentro de mim. Se eu estiver errado, eu estou errado, perdoe, Senhor. Senhor, Tu é a justiça, não é minha. É tua. A Bíblia diz, a justiça é de Deus, não nós. Mas as pessoas que vivem preocupadas com os outros, simplesmente preocupadas com a imagem, você não tem condição de sustentar isso muito tempo. Porque a vida vai te levar a uma exposição. Vai chegar um momento que você não vai conseguir segurar mais nada. E vai ser exposto o que você quer esconder. Por isso que você tem que ser transparente, humilde, pessoa quebrantada, pessoa que errei, dou um passo para trás, errei. Não tem conversa, não quero nem esticar, não tem conversa. É igual eu falei quarta-feira, quando você for pedir perdão para alguém, para de tentar contornar, remediar para mostrar que você não estava tão errado assim. Chega curto e objetivo, eu errei, ponto, acabou, me perdoa. Tira esse negócio da gente ficar rodeando e ficar assim, eu quero te pedir perdão, você errou, eu também errei, nós erramos, eu fiz, você também fez. Não, tira. Já chegou, não me importa, eu quero te pedir perdão. Eu falei com você, eu errei, me perdoa, não vai se repetir, eu quero ajustar com você. Eu quero bênção. Isso é humildade. Isso é humildade. Estou preocupado com o que vão pensar. Não, mas o que vai pensar? Não importa o que vai pensar. O que importa é o que o meu Deus está vendo. O que importa é o que o meu Deus vai fazer depois disso. Não é verdade? O que me importa é o que o meu Deus vai fazer depois disso. Esse é o mais importante. Porque às vezes, como eu falei sexta-feira aqui do caso da pessoa que ele estava definhando com câncer, não suportava mais a dor. Estou com esse testemunho, tá? A imagem dele está aí, o filme dele, o vídeo dele está aí. Estava definhando, o maior desespero. O que ele queria? Ou ser curado ou morrer. O que ele não queria é continuar mais passando a dor que ele estava, que era desesperadora. A dor estava matando, a dor estava destruindo com ele. E a pastora Selma falou para ele, você quer realmente acabar com a sua dor? Libera perdão.
Aí falou, mas não tem que perdoar nada, não tem coisa. A mulher dele falou, você tem sim. Você tem que perdoar, você tem um sentimento com a fulana, porque aconteceu isso, isso e isso. Aí ele caiu a ficha. Ela falou assim, liga hoje e faz. A pastora saiu de lá, ele ligou, e a mulher filmou. A esposa dele filmou. Ele terminou a ligação e começou a passar mal e morreu. Se ele não tivesse feito essa ligação, gente, duas coisas eu vou te dizer, duas. Primeiro, você tem dúvida que essa ligação alterou o destino dele? Sim ou não? Definiu para onde ele vai? Você tem dúvida? Sim ou não? Não tenha dúvida que essa ligação definiu para onde ele foi. E segundo ponto, ele estava ali, qual era o maior desespero dele? Eu quero me ver livre dessa dor, porque ele estava aprisionado num corpo sofrendo. Enquanto ele não liberasse esse perdão, ele ia continuar quanto tempo mais sentindo aquela dor desesperadora? Quanto tempo mais? Entende? E às vezes não é o caso de alguns no sentido de uma enfermidade, mas é uma dor que consome, a vida não vai, não prospera, não flui, não anda. Por quê? Porque está aí, tem sentimento que não pode estar mais aí. E você tem graça para vencer, você tem graça para crescer, você tem graça para superar, você tem graça para pedir perdão, você tem graça para liberar perdão, você tem graça para vencer o medo, porque nós vamos orar por muitas coisas aqui, mas sabe o que está na hora de você se ver livre? Inclusive fazer a faxina, a limpeza total aí, para sair daqui e ocupar o lugar que é seu. Você tem uma posição de autoridade lá fora, você tem algo que Deus tem com você lá fora, tem algo que Deus quer te usar lá fora, grande, poderoso, e você não pode permitir que nada roube a tua autoridade. E quando nós temos situações que roubam a nossa coragem, a nossa ousadia, nós estamos dando brecha para que o diabo continue nos travando no mesmo lugar, nos mantendo no mesmo lugar. Ter um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Sabe aquela pessoa que você ama demais e você não quer entristecer essa pessoa? Sabe? Eu não quero entristecer. Tem esse tipo de relacionamento com Deus. Porque às vezes a gente fala assim, não, meu problema não é com Deus, é com fulano. Não, mas às vezes aquele problema com fulano, que é filho de Deus também, vai entristecer a Deus. Você acha que um pai está feliz com a briga dos filhos? Com o desentendimento entre filhos com barreiras entre eles? Não. Então, que você cultive um tipo de relacionamento com Deus, que eu não quero nada na minha vida que entristeça o meu Senhor. Nada. Não quero nada. Coloque Deus em tudo na sua vida. Definitivamente, coloque Deus em tudo, em nome de Jesus. Amém? Eu quero fazer várias orações com vocês. Nós vamos fazer essa oração eu sei que muita gente já vem fazendo ao longo do tempo, mas esse é um tipo de oração que a gente não podemos nos distrair. Qual é a inclinação, o tipo de atuação que geralmente predomina na sua família? Na sua família ninguém prospera? Você precisa quebrar isso. Na sua família tem o problema do vício, do alcoolismo, do adultério, traições, muitos casos de traições. Vem lá de trás com o avô traiu a avó, o pai traiu a mãe traiu o pai, né? Traições de ambos os lados. E você percebe que você já atraiu para a sua vida, seus relacionamentos também já aconteceu. Você tem que passar uma risca no chão e dizer, chega, basta. Na minha geração não. A vida econômica, a vida profissional, quer dizer, teve muito, mas ninguém consegue manter, estabelecer a prosperidade. Conquista, mas perde.
essa vida oscilante, ora está lá em cima, ora está lá embaixo, ora está lá em cima, ora está lá embaixo, ora está lá em cima, ora está lá embaixo. Precisa quebrar isso. Definitivamente precisa quebrar isso. Então nós vamos quebrar isso. Depois nós vamos quebrar o quê? Nós vamos repreender. Deus não te deu o espírito do quê? De covardia, intimidação. Intimidação, medo de fazer, medo de não dar conta, medo de não vencer, medo de assumir o seu lugar, medo, igual Timóteo, Deus não te deu o espírito de covardia, meu filho, assuma a tua posição, Timóteo, está entendendo? Assuma a tua posição. Sabe por quê? Tem lugar aí fora que é seu, tem posições aí que Deus quer te levantar. Tem lugares que Deus quer levantar você para ocupar. Quem está entendendo, por favor? Profissionalmente, eu não sei o que você faz, mas Deus quer que você ocupe o seu lugar. Deus quer pontos de luz, Deus quer homens e mulheres de Deus ocupando os lugares que Ele tem, é aquilo que nós sempre falamos, o mundo está o caos que está, porque o ímpio tem coragem de ir lá e assumir o lugar, porque que o justo não tem? Medo de ser perseguido. Querido, perseguido, nós vamos ser do meu jeito. Mas seja luz, seja um ponto de luz. Seja o homem que reflete a luz do Senhor, a mulher que reflete a luz do Senhor, que os princípios do Senhor estão dentro de você, estão enraizados dentro de você. Que está na hora de você ocupar teu lugar. Está na hora de se ver livre desse espírito de intimidação. Você não vai conseguir. Você vai fracassar de novo. Você vai falir de novo. Deixa eu falar uma coisa a respeito desse de novo. Toda vez que você escutar isso de novo, eu quero saber aonde você estava quando não deu certo, o que você fazia, qual era a tua fé, que tipo de comprometimento que você tinha com Deus. Ponto, você já sabe. Você já explica, já responde. Não era a fé que você tinha hoje, não era o nível de comprometimento que você tem com Deus hoje, não era o mesmo espírito que está dentro de você hoje. Então qual é a probabilidade de você fracassar de novo? Nenhuma, desde que você esteja determinado e comprometido a fazer o que precisa ser feito. Quem está entendendo? Amém? Então, feche os seus olhos e eu quero que você vai fazer aquela vasculha, aquela investigação. Você vai olhar, peraí, tem alguma área da tua vida que não está caminhando bem? E se essa área da tua vida, você olha para a tua família e você percebe que isso não é um problema só teu, você percebe que é um problema que já vem lá de trás, teu pai, teu avô, teu bisavô, teus tios, todos passaram pela mesma situação ou situação semelhante, então você vai quebrar toda a inclinação. É o espírito do adultério, é o espírito do vício, é o espírito da separação, é o espírito da miséria, é o espírito de enfermidade. Talvez venha aí esse espírito de enfermidade se repetindo na sua vida, ou a enfermidade que houve na vida de algum dos seus familiares. Então você vai se levantar agora e você vai dizer com toda a tua fé em autoridade: eu sei, se está escrito que o Senhor levou sobre si na cruz todas as nossas enfermidades, todas as minhas enfermidades, todas as minhas dores, pelas suas pisaduras eu fui sarado. Então eu creio em nome do Senhor Jesus. E você, com toda a determinação, com toda a sua fé agora, em nome de Jesus, com toda a sua fé, você vai dizer: a partir da minha vida, a partir da minha vida, a partir da minha geração, em nome do Senhor Jesus, eu estou botando um ponto final nisso. Eu estou botando um ponto final. Eu estou botando um ponto final. Eu não aceito mais. Eu não aceito ser roubado. Eu não aceito mais perder. Eu não aceito mais viver uma vida à margem. Eu não aceito. Em nome do Senhor Jesus, eu quebro, eu anulo, eu cancelo, eu destruo, eu desfaço. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, espírito, seja o espírito da enfermidade, seja o espírito do fracasso, seja o espírito da miséria. Em nome do Senhor Jesus, o espírito do vício. Em nome de Jesus, você vai dizer: eu não aceito na minha vida. Eu não
aceito na minha casa, eu não aceito na vida dos meus filhos, eu não aceito no meu casamento, eu não aceito em nome do Senhor Jesus. Está quebrada, anulada, cancelada, destruída, desfeita em nome do Senhor Jesus. Eu quebro, eu anulo, eu cancelo em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Meu Deus, vai passando o teu sangue sobre a tua igreja, vai passando o teu sangue, meu Pai, vai passando o teu sangue agora, do alto da cabeça, planta dos pés, vai passando o teu sangue, do alto da cabeça, planta dos pés de cada pessoa, vai passando o teu sangue, em nome de Jesus. Eu determino agora, meu Deus, vai queimando do alto da cabeça, planta dos pés, todo sintoma, todo problema de enfermidade, todo problema de saúde, em nome de Jesus, eu ordeno, sai agora. Enfermidade aí não é teu lugar, enfermidade, o corpo dela não é teu lugar, o corpo dela não é teu lugar, depressão, opressão, angústia, tristeza, não, aí não é teu lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero que as pessoas que tem um problema de saúde, ou tem alguém na família que tem um problema de saúde, isso aqui é oração. Eu vou pedir para o pessoal da cura, vai lá, em nome de Jesus. Você tem um problema de saúde, ou tem alguém na sua família, ou tem alguém, pergunta quem é, ou tem alguém na sua família que está com problema de saúde. Você vai pedir oração agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vai. Agora o resto, se não é, então faz a limpeza na tua vida, em nome de Jesus. Determina agora, em nome de Jesus. Gente, tem gente com a mão levantada, olha aí por favor, os obreiros, tem gente com a mão levantada, vai neles, em nome de Jesus. Isso, espera até ele chegar até você, espera até eles chegarem até você, até o obreiro chegar até você, em nome de Jesus. Isso, em nome do Senhor Jesus. Eu quero determinar agora, Senhor, sobre a vida dessas pessoas. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, eu quero quebrar agora toda e qualquer maldição, toda e qualquer maldição de palavras, toda e qualquer maldição de gerações, toda e qualquer maldição sobre a vida dela. Eu quero determinar em nome do Senhor Jesus, vai saindo agora toda influência negativa, todo o espírito da miséria, do fracasso, da derrota, da vergonha, da humilhação, todo o espírito que amarra os caminhos, em nome do Senhor Jesus. Eu quero determinar o espírito da miséria que atua na família, para destruir a família, para destruir casamentos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Na vida dela acabou, na casa dela acabou, no casamento dela não, no relacionamento dela não, em nome de Jesus. Diga, o mal não vai roubar a minha família, não vai tocar na minha família, não vai tocar na minha saúde, não vai tocar no meu financeiro. Eu não aceito, em nome de Jesus, eu não aceito, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Eu quero determinar agora toda e qualquer maldição, maldição de palavras, maldições de gerações, maldições, em nome de Jesus, toda e qualquer maldição. Se você tem aí uma desconfiança que existe uma influência na sua casa, na sua família, no seu casamento, no seu financeiro, quebra agora, quebra, em nome de Jesus. Se você foi vítima de olho gordo, de inveja, te praguejaram, te amaldiçoaram, falaram que você não vai vencer, falaram que você não vai crescer, falaram que você não vai prosperar, diga em nome de Jesus, eu quebro, eu anulo, eu cancelo, eu destruo, eu desfaço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Chega, em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre a vida dela, o sangue de Jesus tem poder sobre a vida dela. Eu quero determinar agora toda e qualquer maldição, toda e qualquer maldição, vai saindo em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Vamos num ato de fé agora. Coloca a mão na tua cabeça, num ato de fé, e você vai dizer assim: diga, o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. Diga, o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. Diga, o sangue de Jesus me purifica de todo mal, toda e qualquer maldição. Diga, maldição familiar, maldição de gerações. Diga, eu quebro, eu anulo, eu cancelo, eu destruo e repreendo agora, em nome de Jesus. Diga, em nome de Jesus. Tire a mão e diga, em nome de Jesus. Tire a mão e diga, volta a mão na cabeça, diga, em nome de Jesus. Toda e qualquer maldição, maldição de palavras, toda palavra que foi liberada contra a minha vida, toda palavra maldita
que foi liberada contra a minha vida, diga: eu quebro, eu anulo, eu cancelo e destruo, em nome de Jesus. Tire a mão e diga: em nome de Jesus, diga: Senhor Jesus, passa do teu sangue sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus negócios, sobre o meu financeiro, em nome de Jesus. Diga: todo e qualquer resquício de maldições, se tiver algo travando a minha vida, diga: amarrando os meus caminhos, diga: eu quebro, eu anulo, cancelo e repreendo, em nome de Jesus. Diga: em nome de Jesus, diga: em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode tirar a mão da cabeça e diga assim: se está escrito, tem que se cumprir na minha vida. Diga: e vai se cumprir. Diga: está escrito que o Senhor é o meu pastor. Diga: e nada me faltará. Não me faltará paz, não me faltará alegria. Diga: não me faltará saúde. Diga: não me faltará dinheiro, prosperidade. Diga: está escrito que eu estaria por cabeça e jamais por cauda, por cima e jamais por baixo. Diga: eu terei para emprestar, mas não tomarei emprestado. Diga: eu estarei sempre por cima, porque está escrito. E se está escrito, tem que acontecer. Diga: Senhor, coloca um muro de fogo ao meu redor, ao redor da minha família. Diga: Senhor, eu quero um muro de fogo ao redor do que me pertence. Eu quero que você estenda as mãos para o lado da tua casa. Fala o nome da rua e endereço, e fala: coloca um muro de fogo nesse endereço, Senhor. Coloca um muro, uma cerca de proteção. Uma cerca de proteção na casa tal, na rua tal, no bairro tal. Em nome do Senhor Jesus, haverá uma cerca de proteção. Uma cerca de proteção nesse lugar. Uma cerca de proteção, em nome de Jesus. Na rua tal, no bairro tal, em nome do Senhor Jesus. No apartamento número tal, na casa número tal, em nome do Senhor Jesus. Senhor, acampa os teus anjos nesse endereço, em nome de Jesus. Que haja um muro de proteção, em nome do Senhor Jesus. Se você tem o teu negócio, agora estenda as mãos para a direção do teu negócio, a tua empresa, e diga: Senhor, põe um muro de proteção ao redor desse endereço. A empresa tal, em nome do Senhor Jesus, há um muro de proteção. Ali o diabo não toca, ali ele não mexe, em nome de Jesus. Esse lugar vai crescer, esse lugar vai prosperar, esse lugar vai avançar de forma poderosa, milagrosa e sobrenatural, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode voltar para a posição original. Deixa eu dizer uma coisa a você, não abre seus olhos. Está na hora de você botar para correr o espírito da intimidação. Está na hora de você botar para correr o espírito da covardia, o espírito do medo, o espírito da intimidação, que é roubar a tua autoridade para você não ocupar o lugar que Deus tem para você. É para você ser cabeça lá fora. É para você ocupar a posição que Deus tem para você. E às vezes, como é que Ele vai fazer? Ele vai usar pessoas que aparentemente têm mais autoridade que você, pessoas que aparentemente têm mais relevância do que você. Muitas vezes Ele vai usar palavras, pessoas para te rebaixar, para dizer que você não é capaz, que você não é competente, que não é para você. Outras vezes Ele não vai usar ninguém, Ele mesmo vai bombardear isso na tua mente, para te intimidar, para travar a sua vida, impedir que Deus te coloque no lugar que Ele tem para você. Em nome de Jesus. Não. Ele quer que você avance, e o espírito da intimidação vai dizer: não avance porque não vai dar certo, não avance porque não vai fluir. Mentira. Deus não nos deu o espírito do medo, Deus não nos deu o espírito da covardia. É um espírito, gente. É um espírito. É um espírito. Combate ele.
É um espírito, você vai dizer: eu não aceito essa voz mais, eu não aceito essa voz sussurrando, eu não aceito o espírito da covardia, eu não aceito o espírito do medo, eu não aceito, em nome do Senhor Jesus, eu não aceito a intimidação, eu não aceito. Satanás, eu sei que é você, eu sei que é você, eu sei que é você, eu não aceito a intimidação, eu não aceito a intimidação, eu não aceito, em nome de Jesus, eu não aceito, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Medo de avançar, medo de crescer, medo de não dar certo, eu não aceito, em nome de Jesus, eu não aceito, em nome de Jesus. Então diga: eu não aceito. Eu estou repreendendo hoje, eu estou repreendendo hoje, eu estou repreendendo hoje, porque eu vou ocupar o lugar que é meu, eu vou ocupar o lugar que Deus tem para mim, eu vou ocupar o lugar que é meu, em nome de Jesus. Ocupe o lugar que é seu. Diga: eu vou ocupar o lugar que é meu, e Deus vai me capacitar. Eu tenho graça para fazer, eu tenho graça para crescer, eu tenho graça para avançar, eu tenho graça para realizar, eu tenho graça. Você tem graça, você tem graça, você tem graça, você tem graça, você tem graça para avançar, você tem graça para fazer, você tem graça, você tem graça, você tem graça. Pode dizer isso: eu tenho graça, eu tenho graça para fazer, eu tenho graça para crescer, eu tenho graça para ocupar o lugar que Deus me deu, eu tenho graça. Diga: eu tenho graça, eu tenho graça, eu tenho graça para fazer, eu tenho graça para crescer, eu tenho graça, eu tenho graça. Você tem graça, 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 você tem graça. Pode dizer: eu tenho graça para ir, eu tenho graça para fazer, eu tenho graça para crescer, eu tenho graça para romper, eu tenho graça para me tornar excelente, eu tenho graça, eu tenho graça. Em nome de Jesus. Não vão roubar a minha fé. Aleluia. Em ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte. Não vai roubar. Não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, a tempestade. Aleluia. E o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, temer do quê? Se eu lhe sou guardado por quem nunca perdeu batalha. Aleluia. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Não abra os seus olhos, tá? Eu quero que as pessoas que sentem, bispo, eu tinha essa intimidação, eu tinha esse medo, essa covardia, medo de crescer, medo de avançar. Eu tinha isso. E eu quero sair daqui hoje totalmente livre, liberto. Eu quero que você levante a sua mão aí. Só os que tinham isso. Só os que tinham. E eu quero que vocês, obreiros, vão lá e concordem com ele que a partir de hoje ele está rompendo. A partir de hoje ele está rompendo. Pode ir lá. Pode ir lá. A partir de hoje. A partir de hoje. Em nome de Jesus. Isso. A partir de hoje. A partir de hoje. A partir de hoje. A partir de hoje. Você vai crescer, você vai romper. A partir de hoje. Vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade, Eu declaro sobre a tua vida. e o vento forte, A partir de hoje. não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte
Não, não vai. Não vai. Em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. Não abra os seus olhos. Não abra os seus olhos. Eu quero que todos os empresários, quero que você, aqueles que são empresários, hoje já são, e aqueles que já têm esse plano, já têm esse projeto em andamento, para se tornar um empresário, dono do seu próprio negócio, um empreendedor, eu quero que você levante as suas mãos, as duas. Eu quero profetizar sobre a tua vida hoje. Eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus. Você que é empresário, eu profetizo em nome do Senhor Jesus, teu negócio vai crescer. Deus está no teu negócio. Deus tem planos com o teu negócio. Deus tem planos com a tua empresa. Deus tem plano com as tuas empresas. E eu quero declarar em nome do Senhor Jesus, esse é o ano de maior crescimento do teu negócio. Esse é o ano que Deus vai fazer fluir na tua vida, vai colocar pessoas certas, as conexões certas. Esse é o ano que você vai fechar os maiores acordos, contratos, negociações. Esse é o ano que mais clientes você vai conquistar. Em nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar a tua vida. Eu estou te comissionando para você ir e conquistar o mercado. Vai e conquiste o mercado. O mercado é teu, não haverá concorrência para você. O mercado é teu, eu profetizo, o mercado é teu. Você vai crescer de forma sobrenatural, em nome do Senhor Jesus. O mercado é teu, eu profetizo, em nome do Senhor Jesus. O teu nome vai se espalhar, o nome do teu negócio, da tua empresa vai se espalhar, em nome do Senhor Jesus. A terra vai conhecer, eu profetizo em nome do Senhor Jesus. É ano de crescimento explosivo sobre a tua vida. Portas grandes se abrirão, em nome do Senhor Jesus. Portas grandes se abrirão, negociações grandes, parcerias grandes, em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo, em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo. É o ano de maior crescimento, é o ano de maior progresso na tua vida. Faz propósitos com Deus, é para a glória de Deus. Deus vai levantar o teu negócio de forma sobrenatural. É o ano que você mais vai crescer, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, receba essa unção em nome do Senhor Jesus. Receba essa unção, e você tem graça para crescer. Pode tomar posse e diga: eu tenho graça para crescimento. Pode falar, eu tenho graça para crescimento. Eu tenho unção para crescimento. Eu tenho unção para explodir em crescimento. Eu tenho graça e unção para explodir, em nome de Jesus. Você vai crescer muito. Pode fazer propósito com Deus, que você vai crescer muito. Pode fazer teus propósitos com Deus, que você vai crescer muito. Aleluia, aleluia. Você tem graça. Você vai expandir. Teu negócio vai expandir. Ele é o Deus do sobrenatural. Ele é o Deus do sobrenatural. Ele fez uma vez, Ele faz de novo. Eu creio. Você pode dizer isso a Ele? Você pode? Eu creio. Ah, eu creio. Eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Agora, com o seu projeto na mão, eu quero abençoar e profetizar os seus projetos materializados. Em nome do Senhor Jesus, todos os seus projetos para 2024 serão materializados. Eu quero profetizar em nome de Jesus. Esse muro, essa cerca de proteção ao seu redor, ao redor da sua empresa, ao redor da sua família, essa cerca de proteção ao redor do teu negócio, em nome de Jesus. O diabo não tem poder para tocar no que é seu. O diabo não tem poder para tocar no que é seu. Tem uma cerca de proteção, tem um muro de proteção. Eu quero abençoar a tua vida e quero profetizar essa unção sobre a tua vida.
Em nome do Senhor Jesus, Deus vai te encher de riquezas. Quando o diabo olhou e viu a proteção sobre a vida de Jó, toda a riqueza familiar, toda a riqueza financeira, o patrimônio que Jó tinha, a unção que Jó tinha para colocar as mãos e fazer tudo crescer e prosperar, ele disse, viu como ele é rico. Ele sabia que ali aquela riqueza, aquilo compunha a riqueza de Jó. E eu quero determinar em nome do Senhor Jesus, você será extremamente rico, porque todas as áreas da sua vida vão fluir. Todas as áreas, todas, tua casa, tua família, teu casamento, os teus filhos, em nome do Senhor Jesus, eu profetizo essa unção sobre a tua vida. É ano de crescimento explosivo, em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo, que haja fluidez sobre a tua vida, que haja um fluir sobre a tua vida. Não deixe o espírito de intimidação te controlar, não deixa, acabou. Não tem covardia, não tem medo, não tem intimidação. Deus é com você e você vai ocupar o lugar que Deus tem para você. Ele é seu, Deus quer que você ocupe, quer as pessoas queiram ou não, quer as pessoas gostem ou não, Ele é seu. Deus quer que você ocupe o lugar que é seu. Então diga, eu vou ocupar o lugar que é meu, que Deus tem para mim, em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Dê para Jesus uma salva de palmas bem forte.